A Defensoria Pública de Alagoas fez uma nova vistoria ontem na maternidade Santa Mônica e acabou verificando que a unidade hospitalar continua com problemas estruturais e com superlotação. Caramba! Eu vou trazer ao vivo a Maria Maciel agora, aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, para a gente saber. Maria, essa questão de superlotação não é nova. É uma coisa antiga que continua, vira, mexe, acaba acontecendo mais uma vez, não é? Boa tarde. Boa tarde novamente, Wilson. Como você falou, não é um problema novo. A questão é que a superlotação ela traz uma série de consequências. E antes da gente começar a falar sobre isso, né, eu queria chamar uma fala de uma paciente que estava no corredor da maternidade. Isso após ter um parto cesariano. Então não tinha leito, ela teve que ficar no corredor. Vamos ouvir o que diz a Ana Paula. Senhora Ana Paula, a senhora está aqui, chegou aqui na Santa Mônica há quantos dias? Hoje está fazendo uma semana. Uma semana? Certo. Me relata, desde quando a senhora chegou, me relata, me dê detalhes, como é que foi? Então, eu tive pré-eclâmpsia, aí fui para o Hospital da Mulher. Do Hospital da Mulher, como não é um hospital de urgência, né, eu tive que me transferir para cá. Aí cheguei aqui na terça-feira à noite, de meia-noite. Aí só fiquei na recepção lá durante 2 horas, sulfatando ainda, por conta que não tinha vaga em nenhuma sala para poder me colocar em nenhum quarto. Mesmo assim, me colocaram depois, para não ficar na recepção, me colocaram em frente à sala cirúrgica. Eu fiquei lá durante 2 dias ainda. A senhora ficou no corredor, na frente da sala cirúrgica, esperando a cirurgia durante 2 dias? Isso, para poder me colocar dentro de um quarto. Um quarto? Uma vaga, exatamente. Chegando lá, fiquei lá até ontem. Ontem eu tive uma alteração no meu exame, Aí eu tive que fazer uma cirurgia de urgência. Desde então aconteceu 10 horas da noite. Desde então também, depois que terminou a minha cirurgia, as minhas filhas estavam na UCI, outra na UTI, e me colocaram para cá porque também não tem vaga. Certo. A senhora aqui hoje está no corredor, né, do hospital. Eu queria saber como é que a senhora se sente por estar hoje no corredor, já ter ficado por outros 2 dias. Indignada, né? Lógico, eu acho que a gente merecia um quarto depois de uma cirurgia, né? Que uma cesariana não é fácil, tá passando todo o processo, a gente aqui não tem acesso a um banheiro, nada, fica... Como é que a senhora precisa usar um banheiro? Porque aqui no corredor naturalmente não tem. A gente tem que entrar no quarto de outras grávidas. Bom, esse depoimento foi dado ao defensor público Lucas Valença, que está aqui do meu lado, para falar sobre essa situação, sobre essas vistorias que foram realizadas e os procedimentos que serão adotados. Boa tarde, defensor. É uma situação inaceitável e recorrente na maternidade? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente essa realidade da maternidade Santa Mônica a gente vem tratando na defensoria há cerca de 1 ano. E nos últimos meses a situação piorou significativamente, né? E há cerca de 1 mês nós fizemos uma inspeção, constatamos as mesmas irregularidades que agora e nós chamamos em reunião tanto a CESAL quanto a UNCISAL para que eles apresentassem as possíveis soluções. E ali naquela primeira reunião nos foram propostas diversas iniciativas, inclusive iniciativas de curto prazo e que não envolvia grandes investimentos, grandes dificuldades. Para nossa surpresa, quando a gente volta lá depois de 1 mês, nada daquilo que nos havia sido colocado na mesa de negociação havia sido realizado. E os problemas que perduram há cerca de 1 ano, né, e nada foi feito. Então a gente sempre na defensoria, a gente busca uma solução consensual, uma solução amigável. Mas se não houver solução amigável, nós vamos ter que procurar a justiça, nos socorrer da justiça. Hoje a situação da maternidade Santa Mônica é completamente inaceitável, né? Nós observamos, por exemplo, várias grávidas no corredor do hospital, grávidas inclusive como a Ana Paula, que tinha feito uma cesárea na noite anterior, no outro dia, ao invés de ser encaminhada para um quarto, foi colocada no corredor. Tinha macas, inclusive, no corredor com o nome, maca 3. Ou seja, a situação já é tão corriqueira que aquela maca já ficou no corredor de forma praticamente definitiva, né? Outras grávidas, nós também acompanhamos grávidas que estavam há 2 dias esperando dentro da triagem. Triagem era o local onde ela deveria ser rapidamente aferida a pressão, esse tipo de coisa, e logo em seguida para o internamento. Havia grávidas que estavam lá há 2 dias, né? É inaceitável uma situação dessa. Além desse problema da superlotação, falta de vagas, que outras situações foram encontradas?
a gente tem problema na Santa Mônica da calçada ao teto, né? Em termos de infraestrutura, o problema está em todo local. Inclusive, nós até tivemos acesso a imagens desse final de semana que choveu e a água começou a inundar a UTI neonatal. Você tem ideia do problema de infraestrutura que é aquele prédio. Aquele prédio é um problema, tem mais de 60 anos. Então, assim, é necessário, em termos de infraestrutura, o problema é geral. Outro problema que a gente tem é de recursos humanos. Hoje, por exemplo, a UTI e a CTI funcionam com 50% dos recursos humanos que precisaria ter. Então, isso certamente vai implicar em perda de vidas de bebês, porque se tem lá 50% da capacidade de médicos e técnicos de enfermagem, pediatras para fazer o atendimento, certamente não vai se dar conta de fazer um atendimento bem feito. E a gente está tratando aqui de bebê, que é prioridade da prioridade. Crianças são prioridades, bebê é prioridade e é maior ainda. Né? E tudo isso já foi relatado, tanto para a CESAL quanto o CISAL. A gente tem cobrado essa postura com relação a Santa Mônica há mais de um ano e, infelizmente, nada foi feito. Então, agora, só o que nos cabe é nos socorrer do Poder Judiciário para que ele determine, se for o caso, bloqueio das verbas estaduais para que sejam feitos os devidos melhoramentos. E também é importante destacar que a CESAL faz repasses, deveria fazer repasses regulares para um CISAL. E esses repasses não estão sendo feitos. Então, quando a gente foi lá ontem na inspeção, faltava fralda. Faltava papel A4, faltava material para fazer um exame básico de sangue. Então, isso é um completo absurdo e a gente não vai aceitar. Obrigada pelas informações. E como o próprio defensor disse, são inúmeros problemas. Um outro também citado é a questão do atraso nos salários desses profissionais. Em relação a essa superlotação, Wilson, só para você ter uma ideia, a capacidade da Santa Mônica é de 40 leitos. Hoje ela opera com 60, 20 a mais do que a capacidade. Então você imagina como está a situação. A gente pode imaginar num caos ali dentro que esses profissionais já sobrecarregados com o trabalho têm que lidar no dia a dia. É com você aí no estúdio. Muito bem, Maria. Pois é, eu vou aproveitar que o defensor está do seu lado, doutor Lucas, para a gente falar sobre o seguinte. O que está acontecendo, pelo que a gente tem percebido, é a rede que atende, inclusive, a essas gestantes em risco, por exemplo, que deveria dar desafogar um pouco, então, essa quantidade de pessoas que, infelizmente, não comportam pela estrutura que está difícil aí na Santa Mônica, ou o que a defensoria está solicitando? Um novo prédio seja construído, um novo hospital, já que a população cresceu e a Santa Mônica continua ainda com as mesmas estruturas? É isso? Qual é a negociação que está sendo feita, então, em busca de soluções para essa situação, Maria, por favor? Bom, defensor, o Wilson está perguntando o seguinte, o problema hoje é uma questão da rede, de um planejamento da rede com relação a essas grávidas de alto risco, ou é necessário realmente, é um problema ali pontual em relação a uma nova estrutura, a construção de um novo prédio? Qual que seria a solução? A solução com relação a Santa Mônica perpassa por tudo, né? Desde a regularização dos repasses da CESAL, dos repasses financeiros da CESAL para o CISAL, porque só com essa realização desses repasses é que um CISAL vai conseguir manter na Santa Mônica os instrumentos necessários, materiais de insumo. Então, o primeiro problema que precisa ser resolvido é a regularização desses repasses, inclusive porque eles estão atrasados desde outubro do ano passado. Depois, a solução definitiva perpassa necessariamente pela construção de uma nova maternidade. Aquela maternidade não tem mais condições de existir no formato que ela existe hoje. A infraestrutura não é adequada. Inclusive, nós vamos cobrar o porquê ainda não foi não houve o início dessa nova construção, já que já foi desapropriada uma área, já foi autorizado pelo Ministério da Saúde a construção dessa nova maternidade. E também perpassa pela regularização de repasses do pagamento de alguns profissionais que hoje, médicos, por exemplo, têm os seus salários atrasados na maternidade. Inclusive, é até difícil haver a contratação de novos médicos, porque os médicos não querem ir, porque sabem que há uma possibilidade de eles não receberem no final do mês. Então, assim, é um problema, Wilson, que perpassa todas as frentes que você imaginar. Agora, o que poderia ser feito? Há ainda também a necessidade de uma redistribuição dessas pacientes numa rede? Hoje nós temos duas grandes frentes aqui com relação à maternidade. Maternidade de risco habitual e leitos de maternidade de alto risco. Hoje, de alto risco, que é o problema da Santa Mônica, enfrentado pela Santa Mônica,
hoje a possibilidade de internação dessas grávidas na Santa Mônica ou no Hospital da Cidade. O Hospital da Cidade hoje tem 6 leitos. Nós estamos buscando, junto ao município, o aumento desse quantitativo de leitos ali no Hospital da Cidade. Mas nós também estamos trabalhando com relação ao problema das maternidades dos leitos leitos habituais, de risco habitual, porque hoje também é um problema que a gente enfrenta. A gente sabe que o valor que é repassado pelas maternidades, pelo SUS, para que as maternidades, como Santa Casa, Santo Antônio, elas prestem um serviço, é um valor muito pequeno e é necessário que haja um incentivo, já que é tripartite a responsabilidade da saúde, é necessário que haja um incentivo, não só da União, um pagamento não só via SUS, mas também um incentivo do município e do Estado. E hoje nós obtivemos uma resposta, por exemplo, da maternidade de Santa Mônica, que chegou, inclusive, a ficar fechada por alguns dias, que ela estava recebendo repasse do município, mas já há 2 anos não recebia nenhum centavo de incentivo do Estado. Então, isso acabou, inclusive, redundando no fechamento dessa maternidade. Então, outra coisa que também nós iremos providenciar é uma nova ação na Justiça para cobrar que a CESAL também realize, seja chamada a responsabilidade financeira, para que também realize o pagamento de incentivo dessas maternidades. Obrigada novamente. Olha, Wilson, a gente tem aqui uma nota também da maternidade Santa Mônica em relação a esse problema que a gente está trazendo aqui, a essas vistorias que foram realizadas. A direção da maternidade informou que acolhe todas as gestantes de referência para alto risco. Atualmente, existe um projeto de ampliação em trâmite nos órgãos responsáveis e a maternidade mantém contato permanente com a rede materno-infantil na tentativa de redistribuir pacientes para as outras maternidades de alto risco do Estado. A unidade reforça seu trabalho com gestantes de alto risco e o compromisso, então, de garantir assistência a essas pacientes. Bom, tem feito essa redistribuição, mas pelo que a gente viu, ainda não é o suficiente, porque com apenas 6 leitos, mesmo que se refizesse essa redistribuição, esse encaminhamento das pacientes de alto risco, mesmo assim não conseguiria atender. Então, a solução passa aí por diversos pontos aí que precisam ser melhorados, como bem disse o defensor. É com você aí no estúdio, Wilson.